Olá, meus girassóis, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline Serrão, sou relatora aqui do canal. E, gente, eu sei que para você que pela primeira vez está assistindo o canal, está caindo de paraquedas aqui, não sabe do que se trata o Fim de Casamento. E o nome já diz, né? Fim de Casamento. Todos os dias nós trazemos relatos de pessoas que vão fazer com que você identifique o que é um relacionamento abusivo, narcisista e manipulador e tóxico também, que infelizmente até hoje muitas pessoas não sabem que estão em um desses relacionamentos. E esse é o propósito aqui do canal, te alertar, te fazer abrir os olhos. E, meus amores, eu falei para vocês que meu sumiço foi por conta de relatos pesados. E este daqui é um deles que me tirou o sono. E tem mais dois, gente, que eu preciso trazer para vocês, que também me tiraram o sono durante muitos dias, tá? São relatos de muita crueldade. Esse, no caso, eu acredito que ele é o menos pior, tá? Mas a forma também como tudo aconteceu aqui, de como está a vida dessa mulher, gente, ela simplesmente cavou a sua própria cova. Tá? Eu tentei não trazer esse relato para o canal, falei com ela, conversei muitos e muitos dias, mas assim, gente, tem relatos que as pessoas simplesmente querem que nós tragamos aqui, porque vai ensinar alguma coisa para alguém. E é esse aqui o intuito. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para ser a julgadora, a juíza de ninguém. Eu sou ouvinte. Não significa que ouvir é concordar. Eu já disse isso, já desabafei sobre isso no relato anterior. Então, estou aqui para ouvir, para ajudar no que eu puder. Nem tudo que aconteceu eu vou concordar. Que eu vá assinar embaixo. Não. Esse relato aqui, gente, vocês vão entender por que eu estou falando isso. E eu não concordo de nada do que aconteceu aqui. A análise, ela é muito dura. Eu acredito que é uma das análises mais duras que nós vamos ter no canal. Então, eu te convido. Eu sei que você já está curioso para saber o relato, mas eu precisava dizer isso antes de iniciar o relato aqui da nossa colega, tá? Então, gente, o julgamento eu deixo para vocês. Tá? Vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam desse relato, se tem alguma coisa que vocês vão tirar proveito, até mesmo para alertar alguém, ou se você está fazendo a mesma coisa que essa menina está fazendo, olha só, que buraco você está cavando para sua própria vida, tá bom? Bora lá, o relato dela. Gente, é o famoso eita lelê pesadão, tá? Bora lá. A história da minha família começou com uma frustração que não era minha. Os meus pais tentaram ter filhos por quase 10 anos sem sucesso. Depois de muitos exames e decepções, eles decidiram que a solução seria adotar uma criança. E foi assim que meu irmão chegou. Ele era um bebê saudável e para os meus pais, ele era a resposta para todas as orações. Eles se dedicaram inteiramente a ele. 5 anos depois, aconteceu que os médicos diziam ser impossível. A minha mãe engravidou de mim. E eu fui tratada como um milagre. A menina que veio para completar o que já parecia estar completo. Desde cedo, tudo dentro da minha casa era em torno de mim e de meu irmão, que nós éramos o presente de Deus um para o outro. E crescemos em um ambiente de classe média. As regras eram muito claras, e principalmente em relação à disciplina. O meu irmão sempre foi o exemplo de bom comportamento. Como ele era 5 anos mais velho do que eu, ele assumiu naturalmente o papel do meu protetor. A minha mãe trabalhava fora e conforme ele ia crescendo e ganhando a maturidade, ela passava a confiar nele tarefas cada vez mais importantes, como me buscar na escola, me ajudar no dever de casa e cuidar de mim nas tardes em que eles saíam. Ele era o orgulho da minha mãe. Ele dizia, no caso ela dizia para todo mundo que tinha muita sorte, porque o filho mais velho era uma pessoa muito responsável e tomava conta da irmã com muito carinho, algo que não se via por aí. Eu realmente me sentia segura do lado dele. Ele era o meu herói, o meu porto seguro. Até que eu completei 8 anos e ele fez 13. Naquela época, meu irmão já estava entrando na fase da adolescência, mas para os meus pais, ele ainda era aquele menino de ouro que nunca daria trabalho para ninguém. E surgiu uma viagem de emergência para os meus pais. Era algo rápido, coisa de um dia para o outro. Eles iriam em um dia e voltariam no dia seguinte, bem cedo. Na cabeça da minha mãe, não havia motivos para preocupação.
Ela nos chamou na cozinha, deixou dinheiro para pedirmos comida e explicou que meu irmão estaria no comando. E eu me lembro dela olhando para ele e dizendo: olha, cuida da sua irmã, Ricardo. Você é o homem da casa agora. E ele apenas assentiu com aquele jeito calmo de sempre, que ele sempre teve. A tarde passou tranquila, pedimos pizza, assistimos alguns desenhos e filmes na televisão. E não existia briga entre nós. A nossa relação era de muita cumplicidade. Mas o tempo começou a fechar. Eu, desde muito nova, eu sempre tive medo de tempestade, de trovões, de raios. E quando eu olhei para a janela, gente, estava formando uma tempestade. E eu fiquei, nossa, aí vem braba, né? Eu sempre tive muito pavor, gente. O barulho do raio quando caía na terra já me deixava em pânico. Os meus pais sabiam disso e geralmente, quando acontecia essas tempestades, eu dormia no quarto deles. Só que eles não estavam lá. E a tempestade caiu, eu tentei dormir no meu quarto, mas o medo era muito grande. Foi então que eu decidi ir até o quarto do meu irmão. Eu entrei no quarto porque estava chovendo muito, né, gente? Eu estava com muito medo mesmo. E o meu irmão estava acordado e mandou eu deitar na cama dele. E eu deitei. Logo depois ele começou a passar a mão nas minhas pernas. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu fiquei parada porque ele era meu irmão mais velho e eu confiava nele. E ele mandou eu não me mexer e disse que ele ia me proteger. Mas ele não me protegeu. Ele tirou a minha calcinha e começou a me tocar de um jeito que ninguém nunca tinha tocado. Eu senti nojo e eu senti medo, mas ele dizia o tempo todo que aquilo era normal e que eu ia gostar se eu ficasse quieta. Depois, ele tirou a própria roupa e me obrigou a fazer o sexo ORAL nele. Eu não queria. Tentei virar o rosto, mas ele segurou a minha cabeça com muita força. Ele disse que eu tinha que aprender a ser uma boa menina, uma boa irmã. E logo em seguida ele veio para cima de mim e você já sabe o que aconteceu, né? A dor foi insuportável. Gente, eu tinha apenas 8 anos e ele já era um adolescente de 13. Muito mais pesado do que eu. E eu comecei a chorar muito alto por conta da dor e ele tapou a minha boca e começou a apertar meu rosto contra o travesseiro. Ele falou no meu ouvido que se eu fizesse barulho, a nossa mãe ia chegar e ia nos expulsar de casa. Ele disse que a culpa de tudo que aconteceu era minha, porque foi eu que tinha ido procurar ele lá no quarto. E eu fiquei sangrando na cama dele. Quando ele terminou, ele não me abraçou, nem me consolou. Ele simplesmente me mandou sair do quarto e ir me limpar no banheiro. E eu fui pro banheiro, gente. E quando eu vi o sangue, eu me desesperei. Eu não sabia o que fazer. Eu tive que lavar minha peça íntima escondida e depois eu coloquei muito papel higiênico para parar o sangramento. E eu voltei pro quarto dele com um pano úmido, porque ele mandou eu limpar a mancha que ficou no lençol dele. E eu limpei tudo, tremendo de dor e de frio. E ele ficou só deitado me olhando, vigiando se eu estava fazendo o serviço direito para ninguém desconfiar de nada no dia seguinte. Eu falei para vocês que o relato é pesado, tá? Por isso que eu não queria trazer. Gente, isso aqui ela podia falar, mas não. Como eu falei para vocês, ela mesmo cavou a própria cova dela. Os dois. Os dois são extremamente errados aqui nessa história. Na manhã seguinte, os meus pais chegaram. Eles estavam todos felizes e trouxeram presentes para nós dois. A minha mãe foi direto perguntar para ele se eu tinha dado trabalho. E ele começou a rir e disse que não, que tudo tinha ido muito bem, que ele cuidou de mim o tempo todo. A minha mãe deu um abraço nele, me deu um beijo também e disse que nós éramos os melhores filhos do mundo. Eu, nessa hora, fui para a cozinha. Eu sentia muita dor no meu corpo, vocês sabem por quê, né? E eu tive que engolir tudo aquilo calada. Eu olhava para ele e eu via um monstro, mas meus pais, não. Para ele era um anjo, né? Um anjo de asas. E ele me olhou e depois ele foi lá comigo e disse, olha, fica calada. Vamos ficar do jeito que estamos. E ali eu entendi que a minha vida de criança tinha acabado. 8 anos de idade. A partir daquela noite, ele não parou mais. Sempre que meus pais saíam para o mercado ou para trabalhar, ele vinha atrás de mim. Ele estabeleceu uma rotina. Se eu não fizesse o que ele queria, ele ameaçava contar para o meu pai que eu é que tinha agarrado ele na noite lá da chuva. Ele dizia que meu pai ia me odiar e me bater.
E eu tinha um pavor, gente, do meu pai descobrir, você não tem noção. Então eu acabava cedendo. Eu me acostumei a viver com medo e a esconder as marcas do meu corpo. Então o segredo virou uma corrente, né? E cada vez fazia mais uma volta. Eu odiava o que ele fazia, mas ao mesmo tempo eu comecei a achar que eu era a culpada também. Exatamente como ele me dizia todos os dias. E a nossa relação de irmãos virou uma fachada. Na frente dos outros, éramos unidos, mas sozinhos, era uma relação de abuso e poder. E eu parei de brincar com outras crianças, perdi o interesse de ir na escola, de brincar na escola também. E eu vivia focada em quando seria a próxima vez que ele me chamaria. E eu comecei a ter um ciúme estranho dele, porque eu achava que se ele fizesse aquilo com uma outra pessoa, o nosso segredo seria revelado e a minha vida acabaria. E conforme fomos crescendo, o que começou com o abuso de poder dele, se transformou em uma posse mútua. Aos 15 anos dele e os meus 10, a nossa relação já era algo que acontecia quase que diariamente. Bastava nossos pais se ausentarem um pouquinho para que ele me chamasse até o quarto. E eu não sabia o que era ter uma infância normal, porque na minha mente estava, porque a minha mente estava sempre ocupada em esconder o que fazíamos e em como lidar com o temperamento dele também. E ele passou a ser extremamente controlador comigo. Ele não queria que eu tivesse amigas, muito menos amigos. Se ele me visse conversando com qualquer menino na frente de casa ou na escola, ele me ameaçava, dizendo, olha, se você continuar conversando, eu vou contar tudo para o nosso pai e você vai ser a única culpada. Ele sentia um ciúme que não era normal. Ele dizia que eu pertencia a ele. Ele monitorava as minhas roupas, as minhas conversas e até o meu jeito de olhar para outras pessoas. Com o tempo, eu também comecei a retribuir esse comportamento. Eu desenvolvi um ciúme possessivo por ele. E eu digo para vocês aqui, gente, isso aqui é síndrome do Estocolmo, tá? A vítima se apaixona pelo seu abusador, acha tudo normal, e até que ela acaba se tornando igual a ele. Gente. E eu desenvolvi um ciúme possessivo por ele. Eu não suportava a ideia de ele olhar para outra garota e começar a namorar. Na minha cabeça, se ele tivesse uma namorada, ele contaria o nosso segredo para ela e eu me abandonaria. E então, eu ia ficar sozinha com aquela culpa, né? Então, eu comecei a agir de forma agressiva com qualquer menina que se aproximava dele. Eu sabotava todos os relacionamentos dele quando ele começou a ter as primeiras namoradinhas na adolescência. Gente, eu fazia um inferno da vida desse menino. Eu roubava os bilhetes que elas mandavam, apagavam as mensagens no telefone fixo que ficava na nossa casa, eu inventava mentiras, eu chegava para as meninas e dizia que meu irmão tinha doenças contagiosas, que ele era muito violento, que ele já tinha batido em outras ex-namoradas. Eu fazia de tudo para que elas tivessem medo dele. Eu queria que ele fosse odiado por todas as mulheres para que ele tivesse somente a mim. E ele fazia o mesmo. Ele espantava qualquer pretendente meu. Uma vez, um menino da escola tentou me dar um presente e o meu irmão viu, pegou o presente da minha mão e quebrou o objeto na minha frente, dizendo que eu não podia aceitar nada de ninguém. Dentro de casa, os meus pais nunca desconfiaram. Na cabeça deles, o que acontecia entre nós, as briguinhas, era ciúme de irmãos. Chegou até o ponto de nós dois nos agredirmos. Nós brigávamos muito, trocávamos ofensas, insultos e até empurrões quando o ciúme passava do limite. Mas depois a gente esfriava a cabeça e tudo voltava a ser como era antes. Já estávamos lá juntos de novo. E naquela idade, eu já me sentia uma pessoa suja e deformada por dentro. Eu via as minhas colegas de escola começando a ter paixões inocentes e eu sabia que eu nunca ia ter aquilo. Eu já era uma adulta em um corpo de criança. Eu não tinha mais vontade de brincar. Eu vivia para vigiar o meu irmão e para ser vigiada por ele. O tempo foi passando e o nosso comportamento ficou cada vez mais arriscado. Muitas vezes quase fomos pegos pelos meus pais no sofá de casa ou em algum outro canto. Mesmo assim, não conseguíamos parar. Na vida adulta, nada mudou. Eu tinha 20, ele tinha 25. E ele conheceu uma mulher que se tornaria sua esposa. E dessa vez, as minhas táticas de sabotagem, elas falharam. Eu tentei inventar as mesmas mentiras que eu fazia antes, colocar meus pais contra ela também, mas ele estava tão decidido a ficar com ela que não teve jeito. E ele acabou se casando com ela.
Eu percebia que se eu continuasse sendo agressiva, ele se afastaria e eu perderia o controle do nosso segredo. E eu fui lá e mudei de estratégia. Eu decidi me tornar a melhor amiga da minha cunhada. Eu parei de atacá-la e eu passei a ser a pessoa mais prestativa do mundo. Eu ajudei em cada detalhe do casamento deles, eu escolhi o vestido, ouvia todos os seus problemas. E ela acreditou na farsa e passou a dizer que eu era a irmã que ela nunca teve. O meu irmão, por outro lado, entendeu o meu plano imediatamente. Ele percebeu que, com a minha amizade com a esposa dele, teríamos muito mais liberdade para continuar o que nós fazíamos sem levantar qualquer suspeita. O casamento aconteceu e eu fui quem? A madrinha. Logo depois, eles se mudaram para uma casa que era próxima da casa dos meus pais. E ela, no caso ele, me deu até a chave da casa com a permissão dela. Gente, da casa deles. A confiança dela em mim era total. Eu tinha acesso livre à casa e sabia exatamente toda a rotina dos dois. Horários de trabalho, academia, mercado. Eu usava essa amizade como ferramenta para monitorar quando ela não estava em casa. E a traição passou a acontecer também dentro da casa deles. Muitas vezes, ela mesma me incentivava a passar um tempo com ele, achando que éramos apenas irmãos unidos. Eu esperava ela sair para o trabalho. E o que eu fazia, gente? Eu ia para a cama deles ficar com meu irmão. Eu não sentia remorso, gente. Nada. Para mim, ela era uma intrusa e eu estava apenas mantendo o que era meu. Enganamos ela dentro da própria casa, usando a amizade que ela me dava. Com 1 ano de casados, a minha cunhada anunciou que estava grávida. A notícia não me surpreendeu, mas eu vi ali a oportunidade perfeita para me infiltrar cada vez mais na vida deles. Para ela, eu mostrei uma alegria exagerada e prometi que seria a rede de apoio que ela precisava. Eu sabia que a gestação traria muito cansaço, sono e disposição, e os pais dela já eram idosos, a mãe não tinha mais aquele vigor físico, né, para cuidar da filha. Então, eu me coloquei disponível para ela. E o que significava, né, que o caminho também estaria livre para mim e para o meu irmão, para que a gente continuasse fazendo o que a gente queria. E, gente, a minha estratégia, resumindo, foi me tornar indispensável, tanto para ela quanto para ele também. Eu passei a frequentar a casa deles todos os dias, sem exceção. Eu ia para as consultas de pré-natal com ela, eu ajudava a escolher o enxoval e várias outras coisas. A minha cunhada me agradecia o tempo todo. Ela dizia para minha mãe e para os vizinhos que eu era uma pessoa maravilhosa e que meu irmão tinha muita sorte de me ter como uma irmã tão dedicada. A minha mãe ficava orgulhosa e reforçava para todo mundo que ela ensinou nós dois a sermos assim, que a nossa família era um exemplo de união. Gente, eu sentia prazer ao ver como era fácil manipular a percepção de todo mundo. Eu não tinha pena da situação dela. O meu irmão ficou muito mais audacioso durante esse período também. Ele percebeu que a esposa estava focada demais na própria saúde e no bebê e parou de se preocupar com o risco. Ele me procurava na frente dela, sempre disfarçando os carinhos, como se fossem demonstrações de afeto entre irmãos. Ele me abraçava por trás quando estava lavando louça, e às vezes ela estava sentada na mesa, e ele lá me abraçando, como se nada de errado. E eu olhava para ela e eu via a face dela, o rosto dela de satisfação de ver que nós tínhamos uma amizade, mas não era amizade. Eu usava a fragilidade dela para fortalecer a minha posição. Se ela reclamava de um enjoo ou de algum cansaço, o que eu fazia? Eu corria lá para o meu irmão e dizia, olha, ela está muito reclamando, ela é muito chata, né? Olha só. Eu jogava ele contra ela, fazendo-o sentir que só a minha companhia era leve e prazerosa. Eu queria que ele visse a esposa como um fardo e a mim como um alívio. Eu me tornei a dona daquela casa sem ter o título de esposa. Eu organizava tudo, gente. Tudo. Desde as roupas até o que eles iam comer. Tudo era eu que organizava, tudo eu que ditava. E ela deixava. Durante os 9 meses, a nossa traição foi constante. Eu cheguei ao ponto de usar os produtos de beleza dela e frequentar a intimidade do casal sem qualquer barreira moral. Eu acreditava que a mentira seria eterna, porque ninguém conseguiria imaginar
tamanha crueldade vinda de irmãos, né, tão unidos. Os meus pais continuavam achando que nós dois éramos um exemplo, que a família era o exemplo de tudo. A minha mãe dizia, quando ela sabia, né, que eu estava indo lá constantemente, minha filha está treinando para ser uma futura mamãe, né? Um dia ela vai ter a família dela e ela já vai saber o que fazer, com o exemplo aí da cunhada. Tudo, gente, tudo estava premeditado na minha cabeça. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o nível de perversidade que nós atingimos. A gravidez, que deveria ser um momento de respeito, foi o período em que mais fomos covardes com ela. Nós agimos como se fôssemos invencíveis e como se ela fosse cega. Não existia remorso, apenas o desejo de manter o controle daquela situação. Eu me sentia poderosa por enganar todo mundo e por ter meu irmão nas minhas mãos, mesmo ele estando com uma família, ele estava formando a família dele. O meu sobrinho, ele nasceu e a farsa atingiu o nível máximo. Eu estava lá no hospital, eu segurei meu sobrinho no colo, eu olhei nos olhos da minha cunhada, eu fingi uma alegria que eu não sentia. Eu não tinha escrúpulos, gente. Enquanto ela se recuperava da cesárea, eu já planejava como é que eu manteria a minha rotina com o marido dela agora que havia um bebê na casa. Eu me instalei, gente, na residência deles, eu me mudei para lá, completamente. Antes eu ia, né? Ia sempre, mas eu não mudei para lá, mas dessa vez eu mudei. Tudo com pretexto de quê? Pretexto de ajudar com o bebê. Eu trocava as fraldas, eu dava banho, colocava o bebê para dormir, colocava o bebê para ir mamar nela, tudo para garantir que a minha cunhada continuasse a confiar em mim. Gente, durante 5 meses, vivemos em um equilíbrio perverso. O bebê chorava em um quarto e eu estava no outro com meu irmão. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que era diabólico. Eu via o cansaço dela, eu via a dedicação dela como mãe, e mesmo assim eu não parava, né? Pelo contrário, eu sentia que eu tinha um poder tão grande nas minhas mãos, eu tinha um poder sobre aquela família, eu não conseguia parar. Eu era a tia perfeita, a irmã dedicada e a amante fiel, né? E o meu irmão também não demonstrava qualquer sinal de remorso. Nós agíamos como se fôssemos intocáveis mesmo, como se o nosso segredo nunca fosse descoberto, né? Sabe-se lá pelo quê, gente? O que nos mantinha daquele jeito? E eu sei que eu fui cruel. Eu usava a inocência do meu sobrinho e a fragilidade da minha cunhada para satisfazer um desejo que hoje eu vejo que era puro egoísmo e maldade. O dia do flagrante começou como qualquer outro. Era uma tarde, o meu sobrinho estava já com 5 meses e a minha cunhada disse que precisava sair para resolver algumas pendências no banco e depois ela iria passar no mercado para comprar algumas coisas que estavam faltando para casa. E, como de costume, eu me ofereci para ficar cuidando do bebê e não se preocupa com nada não. Vou fazer o almoço, vou deixar tudo arrumadinho, vou cuidar do neném. Tudo bem. Assim que ela fechou a porta e que eu ouvi ela saindo com o carro, eu e meu irmão não perdemos tempo. Nós não fomos para um motel ou nem para nenhum lugar escondido. Nós fomos para a cama deles. Era como se a gente precisasse profanar o espaço dela para sentir que nós tínhamos o controle. Nós estávamos lá, né? Certos que tínhamos tempo, que ela ia demorar muito. Estávamos acostumados com tanta impunidade que, né, ninguém ia ligar, ninguém ia perceber que estava acontecendo alguma coisa entre a gente, né? E a gente ficou tão à vontade de estar no quarto, na cama dela, que a gente nem sequer, vou trancar a porta, não. Ficamos lá com a porta só entreaberta e pronto, acabou. Ficamos lá, no bem bom. E o erro foi o esquecimento dela. Porque ela não tinha ido tão longe quando ela percebeu que havia deixado a carteira e os documentos que ela ia usar lá no banco. O que ela fez? Ela voltou. Não, acho que eu esqueci lá na parada da sala. Vou lá, vou pegar os documentos rapidinho. Gente, ela voltou em menos de 10 minutos e nós estávamos lá, já no rala e rola, na cama dela. Ela entrou em silêncio, provavelmente para não acordar o bebê, que ela achava que estava dormindo, né? E estava sob os meus cuidados. E ela não fez barulho, não gritou, não chamou por ninguém. Ela caminhou até o corredor, que era onde estava, né? Era tipo uma cômoda que estavam os documentos.
e ela começou a ouvir um som. Quando ela empurrou a porta do quarto dela, ela nos viu. Gente, não houve espaço para mentir, nem para pedir desculpas. Ela só ficou ali, parada, na porta do quarto. Gente, não tinha chance de defesa nenhuma. Tava tudo ali, né? E o silêncio dela foi o que mais me apavorou. Ela não partiu para cima de mim, ela não começou a quebrar as coisas, ela simplesmente ficou paralisada na porta por alguns segundos, com aquela expressão de horror que eu nunca vou esquecer. Mas não demorou muito, não. O choque dela deu lugar a algo que eu nunca imaginei que ela fosse fazer. Ela colocou a mão na bolsa, pegou o celular e começou a gravar. Ela filmou tudo, o nosso desespero para tentar nos cobrir, as nossas caras de culpa, o ambiente do quarto. E eu tentava falar, tentava pedir para ela parar, mas eu não conseguia. O meu irmão tentou chegar perto dela, mas ela deu um grito tão forte em cima dele que na mesma hora ele recuou. E a destruição, gente, vocês já imaginam, né? Foi imediata. Ela não esperou para conversar com os meus pais ou para processar a dor sozinha. Enquanto eu me vestia, ela já estava enviando as fotos e os vídeos para o nosso grupo da família no WhatsApp. E ela escreveu apenas uma frase. Aqui estão o marido e a irmã que vocês tanto amam. Tá aqui, ó. Os irmãos unidos, a família perfeita. Em questão de minutos, o celular do meu irmão começou a apitar sem parar. Eram mensagens do meu pai, da minha mãe, dos nossos primos. O mundo que a gente construiu em cima de mentiras explodiu na nossa cara diante de toda a nossa família. A máscara de anjo caiu totalmente, gente. E o que sobrou? Foi só a imagem de duas pessoas completamente sem caráter. Eu sei, gente, que Deus vai me cobrar caro por tudo isso. Eu olho para trás e eu não encontro justificativa para tamanha falta de humanidade. Eu destruí a saúde mental de uma mulher que me tratava como uma irmã. Eu manchei a infância do meu sobrinho e enterrei o orgulho que meus pais sentiam de nós. E eu faço esse relato porque eu não aguento mais carregar essa verdade sozinha, mesmo sabendo que a redenção é algo que talvez eu nunca alcance. Eu fui o lobo, sim, em pele de cordeiro, eu assumo. E o preço dessa crueldade é a solidão absoluta e o desprezo de todos que um dia me amaram. A conta chegou e ela é mais alta do que eu jamais imaginei. O pior de tudo foi como nós deixamos a nossa mãe. Ela começou, gente, a agir de forma desesperada. Ela ligava pra gente chorando, gritando. Ela não conseguia acreditar que tinha criado dois monstros. O meu pai, ele sempre foi um homem de poucas palavras. Ele mandou um áudio que até hoje ecoa na minha cabeça. Ele disse que nós estávamos mortos para ele e que, a partir daquele dia, nós nunca mais ousássemos pisar na casa dele. Nós fomos banidos. Em menos de 1 hora, nós perdemos pai, mãe, tios, amigos, a família inteira. A minha cunhada não ficou para ouvir desculpas de ninguém, nem apelo da minha mãe, nem do meu pai. Ela pegou o bebê, as coisas mais importantes e saiu de casa. Ela foi para a casa dos pais dela em outra cidade e bloqueou todos os nossos contatos. Eu e meu irmão ficamos sozinhos naquela casa onde tínhamos, feito tanta atrocidade. No início, a gente até tentou apoiar um no outro. E como já estávamos queimados com todo mundo, decidimos que íamos tentar morar juntos e levar a nossa relação adiante. Afinal, nós tínhamos sacrificado tanto tempo, tantas pessoas para tudo aquilo, né? Mas a realidade foi um balde de água fria. Sem o risco de sermos pegos, sem um esconderijo e sem a adrenalina do proibido, a nossa paixão simplesmente ela morreu. Percebemos da pior forma que o que tínhamos era apenas pele, só uma atração física e um vício doentio pelo outro. E também, um vício doentio pelo erro também aqui. Não existia amor, nunca houve. Quando nos olhávamos, nós não víamos um parceiro de vida, víamos o reflexo da nossa própria sujeira. O desejo que parecia incontrolável se transformou em repulsa. Eu olhava para ele e eu lembrava da minha mãe chorando. Ele olhava para mim e lembrava do filho que tinha perdido. A convivência se tornou algo que não deu para aguentar muitos dias. Nós começamos a brigar por tudo. Ele me culpava por ter ido ao quarto dele quando eu era criança
E eu culpava ele por ter se aproveitado da minha inocência e ter me manipulado a vida toda. O meu irmão, ele entrou em um estado de desespero absoluto. Ele começou a perceber o tamanho da besteira que ele tinha feito por tanto tempo, tudo que ele tinha perdido. A esposa, que era uma mulher íntegra, o filho, que era recém-nascido, e o respeito de todo mundo. Olha tudo que ele perdeu. Ele tentou de todas as maneiras entrar em contato com a ex-mulher. Ele mandava e-mails, pedia para os amigos em comum intercederem, mas ninguém, gente, ninguém quis ajudar. Ele jurava que tinha sido só um surto, que ele queria voltar para a casa dele. Até ajuda para os meus pais ele pediu, mas sem acordo. Ele chegou a ir até a cidade onde ela estava, mas ele foi recebido pelo pai dela, que quase o agrediu e o expulsou de lá. E ela foi firme, né? Ela disse que não existia perdão para o que ele fez, porque tudo foi muita atrocidade. E ela entendeu que aquilo não foi um surto e nem uma coisa de um momento. Ela sabia que acontecia há muito e muito tempo, né? Então não tinha perdão para o que ele fez, muito menos para com quem ele escolheu fazer, que era, no caso, era eu. E eu ficava em casa assistindo a decadência dele. Ele chorava muito, sentia muita falta do filho, enquanto eu me sentia um lixo por ter sido a causadora de tudo aquilo. A nossa união era baseada em segredos e agora não havia mais segredo, não havia mais nada que nos prendesse um no outro. Nós tentamos manter as aparências por algumas semanas, mas infelizmente, gente, ou felizmente, né, não deu. A gente não conseguia ter mais intimidade, ter relações. Toda vez que ele tentava me tocar, eu lembrava do flagrante e da cara da minha cunhada. O corpo dele, que antes eu desejava, agora me causava nojo. E com ele era a mesma coisa. Ele broxou para a vida, broxou para mim. Ele me via como a culpada pela ruína do seu casamento e eu o via como o homem que destruiu a minha chance de ter uma vida normal. A minha cunhada, pouco tempo depois, ela entrou com um processo de divórcio e pediu a guarda total do bebê. Ela não quis um centavo, a princípio, né, de pensão, que não queria nada dele. Ela apenas queria distância. O meu irmão ficou sem chão. Ele percebeu que eu não era o que ele queria. Eu era apenas o vício dele. Ele tentou reatar com ela até o último segundo, dizendo que ia se tratar, que ia mudar, mas a resposta dela foi o silêncio e o bloqueio judicial. E foi ali que a nossa história chegou ao fim de verdade. Nós entendemos que tínhamos destruído tudo por algo que não valia nada. Éramos dois estranhos morando sob o mesmo teto, carregando um cadáver de um relacionamento que nunca deveria ter existido. Hoje, em 2026, eu lembro de tudo isso e eu vejo o rastro de destruição que eu deixei. Eu tenho 48 anos e eu vivo em um isolamento que eu mesma cultivei. A separação do meu irmão não foi um recomeço, foi o início de uma sentença de solidão. Depois que tudo acabou entre nós, eu nunca mais consegui construir nada sólido com mais ninguém. Eu tentei alguns relacionamentos, mas todos estavam fadados ao fracasso. Eu me tornei uma mulher que não consegue mais levar um namoro a sério. Existe um bloqueio, uma trava que me impede de confiar e de ser confiável. Eu sei que eu sou reflexo das minhas escolhas e eu não tento mascarar isso com desculpas. Ao longo desses anos, sempre que eu tentava me envolver com alguém e a relação começava a se aprofundar, a verdade vinha à tona. Em cidades pequenas, né, os círculos sociais são interligados, então acaba que uma pessoa fala para outra. Quando ela tá, sabe só aquela fulana lá que foi pega com o irmão, pois ela tá namorando. Aí vai, gente. É um círculo eterno. E o passado, gente, ele nunca desaparece. Ele sempre tem um jeito de voltar. Sempre tem um jeito. E quando os homens com quem eu me relacionei descobriam o que acontecia, o que eu fiz com meu irmão, e também com a minha cunhada, né, a reação sempre foi a mesma. Nojo e afastamento imediato. E eles estão certos, gente. Eu nunca disse que eles estão errados. Eu não os culpo por irem embora. Quem quer construir a vida ao lado de alguém que foi capaz de trair a própria família e a cunhada daquela forma? Ninguém. Então eu aceito o julgamento deles porque é o justo. A verdade é que eu sou o tipo de pessoa que as pessoas evitam depois que conhecem a minha história real. E eu não quero que ninguém me veja como vítima. Eu nunca serei uma vítima dessa situação. Eu fui uma agente ativa em cada traição, em cada mentira também e em cada manipulação.
eu tive consciência do que eu estava fazendo. O que eu vivo hoje não é azar, é colheita. Eu me sinto fadada ao fracasso no quesito relacionamentos, porque a base de qualquer união é o caráter, e o meu foi corrompido desde muito cedo, né? Eu não sei o que é um amor saudável, porque a minha única referência foi uma relação baseada em abuso, segredo e posse. A minha rotina hoje é calada. O meu irmão é um estranho para mim, nós não nos falamos, e o ódio que sobrou entre nós é a única coisa que nos lembra que um dia nós somos cúmplices. A única pessoa que ainda mantém um fio de contato comigo é a minha mãe. Mas não se engane, né? Nunca mais vai ser como era antes. As nossas conversas são curtas, são carregadas de um peso que nunca vai embora. Eu sinto o desapontamento dela todas as vezes que nós conversamos. Ela me suporta porque ela é mãe, mas eu sei que no fundo ela também sente o nojo que o resto da família sente. Eu sou a mancha da história da minha família. A filha que destruiu o orgulho de uma vida inteira. Hoje ela já está bem idosa e eu gostaria muito de visitá-la às vezes, mas eu sei que eu não posso. E eu sinto que Deus está cobrando a conta. A falta de escrúpulos que eu tive no passado se transformou em uma vida de escassez afetiva agora. Eu vejo muitas mulheres da minha idade que estão construindo suas famílias, algumas sendo avós, que estão vivendo um momento de paz, e eu sei que isso nunca será para mim. Eu habito em um corpo que carrega lembranças que eu gostaria de apagar, mas que são as únicas que eu tenho, né? A redenção, se é que ela existe para alguém como eu, parece estar muito longe. O que me resta é aceitar a minha realidade. Uma mulher de 48 anos, sozinha, que aprendeu tarde demais que o prazer momentâneo de um erro não vale o preço de uma vida inteira de desprezo. Eu termino este relato sem romantizar nada e sem pedir piedade de ninguém também. Eu fui a vilã da minha própria história e da história de pessoas que me amavam. Hoje eu apenas sobrevivo ao peso das minhas próprias ações. Obrigada, Anne. Eu sei que deve ter sido muito difícil para você. Obrigada por me permitir contar a minha história no seu canal. Me perdoe por qualquer sentimento ruim que eu te causei. Gente, eu falei para vocês no início deste relato que ela cavou a cova com as próprias mãos. Ela teve... Eu falei, gente, eu fui muito clara com ela. Falei, olha, eu não me sinto confortável em trazer teu relato para o canal. Porque eu sei que você hoje se arrepende, mas a crueldade, tudo que você fez, a frieza, tudo que você fez, será que você se arrepende mesmo hoje? Será que você só se arrependeu porque vocês foram descobertos? Ou se não tivesse sido descobertos, se ela não tivesse flagrado vocês, será que vocês estavam até hoje nessa situação? É uma coisa que você precisa pensar, uma coisa que você precisa procurar ajuda, porque não é normal uma pessoa viver assim por tantos anos, sabe? E ela falou, olha, nunca teve amor, foi só pele. Depois que foi descoberto, acabou o desejo. Então, mas isso, o desejo, combinou em muita crueldade. Gente, vocês viram tudo que ela fez, vocês viram tudo que ele fez. E tudo combinou com ele, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, gente, os dois são extremamente errados dessa história. Mas ela falou uma coisa, né? Eu acho que a minha história ela vai servir de exemplo para alguém que está cometendo algum tipo de erro. Ou pode estar na minha pele nesse momento. E eu quero que essa pessoa enxergue o que vai acontecer, o que está esperando por ela caso ela continue nessa. Por isso que eu trouxe, tá? E a análise comportamental aqui, ela é baseada na crueldade dos fatos que foram aqui apresentados. E aqui, gente, não há espaço para justificativas psicológicas ou algo que vai aliviar a culpa, não. O foco aqui é a responsabilidade individual e a falha de caráter deliberada. A primeira, a escolha pela perversão. Embora a dinâmica tenha começado em uma idade de vulnerabilidade, o relato dela deixa claro que ao atingir, a idade da razão, não houve busca por cura ou afastamento. Pelo contrário, houve a escolha consciente de alimentar o desvio. Análise, né? Você e o seu irmão transformaram um trauma inicial em um estilo de vida. Ao chegar na vida adulta, você deixou de ser a peça do jogo dele para se tornar em uma arquiteta da farsa.
O consentimento contínuo é a busca ativa do erro, é a busca ativa pelo erro. Desculpa, gente, a arquitetura fala. O consentimento contínuo e a busca ativa pelo erro transformaram o que poderia ser uma estratégia, uma tragédia de infância em uma patologia moral compartilhada. Gente, desculpa, porque esse relato aqui, gente, sabe, ele é complicado, tá? Até para trazer análise para vocês está complicado aqui para mim, tá? O segundo ponto é o predadorismo social. Este é o ponto onde o comportamento deixa de ser apenas um problema familiar e se torna predatório. Manipulação calculada. Você não apenas traiu a sua cunhada, você a estudou. O comportamento de se tornar a melhor amiga dela para monitorar os seus horários, hábitos e facilitar o acesso ao marido dela é um traço de frieza sociopática. A falta de escrúpulos. Usar a confiança de uma mulher grávida e posteriormente de uma mãe no pós-parto demonstra uma ausência total de empatia básica. Você não viu nela um ser humano, mas um obstáculo a ser gerenciado e enganado. Terceiro ponto, narcisismo compartilhado. O relacionamento entre você e seu irmão não foi baseado em amor, mas em um narcisismo de espelho. O vício no erro. Vocês se sentiam especiais ou intocáveis porque enganavam todo mundo. A paixão que vocês sentiam era, na verdade, a satisfação de quebrar leis fundamentais de convivência humana e sair impunes dela. A destruição como troféu. O fato de vocês terem se envolvido na própria cama do casal e durante o hospital também prova que o prazer de vocês estava na profanação da vida alheia. Quarto, a cobrança social, né? O fim do vício da pele. A análise é dura sobre o fim da relação, gente. E eu preciso dizer que vocês nunca se amaram. Eu não sei nem se houve amor entre irmãos aí também. Tá? O que tinha era um vínculo de cumplicidade suja. Quando a máscara caiu e o mundo passou a vê-los como vocês realmente eram, a atração acabou. E sem um segredo restou apenas o quê? O nojo. A tentativa dele de voltar para a esposa não foi por amor a ela, mas por desespero em recuperar a posição social que ele perdeu, porque, assim como a nossa depoente aqui, ele também foi julgado da mesma forma. Ele tentou te descartar assim que o custo de estar com você se tornou alto demais. E quinto, a solidão como consequência. Aos 48 anos, a sua incapacidade de se relacionar não é uma falta de sorte ou um fado, né? É uma consequência lógica de quem nunca cultivou a verdade. Uma pessoa que treinou a mentira por tantos anos não consegue operar na transparência que um relacionamento sério exige. Os parceiros que te abandonaram, ao saber da verdade, agiram corretamente. Eles exerceram o direito de não se ligarem a alguém que destruiu a própria família e uma criança de forma tão sistemática. Então, gente, esse alerta aqui é extremamente necessário depois de ouvir esse relato com tanto nível de frieza, com tanta riqueza de detalhes. Então, nós não podemos simplesmente sair desse vídeo e seguir a nossa vida depois de tudo que a gente ouviu. Então, essa história, gente, ela serve sim como um manual de sobrevivência emocional também. E eu vou colocar aqui alguns pontos, tá? Cuidado com o apoio perfeito que você tem de certas pessoas. O maior disfarce da traição não é o afastamento, é a proximidade excessiva. Fiquem atentos a quem se infiltra em cada detalhe da sua rotina, do seu casamento e até das suas finanças, sob o pretexto de ser prestativo demais. A depoente nos mostrou que ela usou a ajuda não, vou montar um enxoval, vou cuidar do bebê, tudo para monitorar a vítima. O apoio que não respeita a privacidade do casal pode ser uma ferramenta sim de controle, tá bom? Segundo ponto, o perigo mora na confiança cega. Nós fomos ensinados que a família é um porto seguro inquestionável, mas este relato prova que o caráter, gente, ele é individual. Não ignore sinais estranhos ou comportamentos atípicos só porque a pessoa é sangue do teu sangue, ou porque não, é minha irmã de consideração. Não vai fazer nada disso, não. A confiança deve ser construída sobre o respeito real, e não apenas sobre o título familiar.
Se algo parece errado, o que eu falo sempre? Geralmente está errado. Terceiro ponto, a fragilidade como alvo. Atenção redobrada em momentos de transição e vulnerabilidade, como por exemplo aqui, que aconteceu a gravidez, um pós-parto, até uma futura doença também. Pessoas mal intencionadas se aproveitam do cansaço e da baixa guarda de quem está fragilizado para ocupar espaços que não lhe pertencem. Blindem a intimidade de vocês, principalmente nesses períodos de fragilidade, tá? Quarto, o mito da impunidade. Para quem está vivendo no erro agora, gente, tá? Para quem está vivendo pelo menos parte do que essa moça aqui relatou, parem e olhem para o final dessa história. Não cavem a cova de vocês com as próprias mãos. A sensação de, que comigo vai ser diferente, ou então, eu sou esperto demais para ser pego, gente, é a armadilha que leva à tua ruína total. O preço que se paga é a falência moral e a solidão absoluta. Não existe segredo que o tempo não revele, e o tombo ele é proporcional ao tempo que você passou sustentando a mentira. Tá? Quinto ponto, ouça o seu instinto. Muitas vezes a esposa ou o marido sentem que tem algo errado no ar, mas eles se calam por medo de quê? Não quero parecer louca e nem ciumenta, vou ficar na minha. A intuição, gente, é o nosso sistema de defesa que está ali apitando, pá, 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 e você está aqui, não quer ouvir. Se há proximidade entre duas pessoas te causa desconforto, não ignora isso não. Vai lá, investiga, coloque limites e proteja o teu território. E se você vê que não está dando certo, olha, senta aqui, se não mudar, amigo, segue seu rumo que eu vou seguir o meu, mas eu não quero ter nenhum trauma não. Tá? Você precisa, a gente estar consciente. Entra no relacionamento consciente, você sabe os seus limites, explica sobre limites ao teu parceiro. Se ele vai lá e ultrapassa esse limite, então quer dizer que ele não te respeita. E se você vai lá e novamente conversa com ele, ele não quer te respeitar, não quer fazer mudanças ali, então, gente, não vai dar certo. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca a todo momento. Quando alguém quer amar você de verdade, ela muda, ela não vai te machucar. Não vai fazer nada que te desagrade, não vai fazer nada que vai te deixar triste. Então, gente, proteja o seu território, coloque limites, né? Blinde o teu relacionamento, converse com o teu parceiro, né? Confiança, gente. Confiança, ela é a base de tudo. Confiança, diálogo. Se você não tem um diálogo aberto com o teu companheiro, com a tua companheira, você não sabe até que ponto essa pessoa pode ir. Será que essa pessoa está vivendo na mesma linha que eu? Será que ela tem o mesmo foco que eu? Conversa, gente, diálogo. E tente entender o que passa na cabeça do teu companheiro e vice-versa. Para que vocês não caiam em armadilhas. Para que coisas ruins não aconteçam no relacionamento de vocês. Tá bom? Então, que esse relato, ele sirva, que ele não sirva apenas para gerar uma paranoia em todo mundo, mas para gerar vigilância. Como a própria depoente disse, ela só conseguiu fazer o que fez porque teve acesso livre e total à confiança de todo mundo. Então, vigie as portas da sua casa e principalmente as portas do teu coração. A conta chega, gente, como vimos aqui, ela é impiedosa. Então, vamos ficar atentos, tá? E para encerrar esse relato, gente, eu quero deixar algumas palavras finais sobre os bastidores dessa história aqui. Eu até deixei tudo escrito porque eu não gosto de esquecer de nada do que eu falo com os depoentes e que eu preciso trazer aqui para vocês. Então, eu conversei muito com a depoente antes de decidir trazer esse vídeo para o canal. Eu fui bem direta e eu confesso a vocês que eu hesitei muito em contar isso aqui, justamente por conta da crueldade absurda de tudo que ela fez com a própria família e com a cunhada. Mas ela insistiu muito. Ela fez questão de que a história fosse publicada. Durante a nossa conversa, ela me garantiu que tem total consciência da gravidade de cada um dos seus erros. Ela sabe muito bem o peso do julgamento que vai enfrentar aqui nos comentários e me disse que aceita cada palavra da análise dura que fizermos, sem se fazer de vítima em momento algum. Então ela não vai, sabe, arrancar meus cabelos, eu não gostei. Não. Ela sabe que nós seríamos bem duros em relação ao que aconteceu aqui. E o motivo dela insistir tanto na publicação é uma só. Ela sente que esse relato, por mais repulsivo que seja, pode ajudar alguém a abrir os olhos. Primeiro, para que outras pessoas fiquem mais atentas
a quem colocam dentro das suas casas e de suas vidas. Lembrando que o perigo muitas vezes senta na nossa mesa e finge ser o nosso maior apoio. E segundo, ela quis deixar um aviso direto para as pessoas que agem exatamente como ela agiu. Pessoas que vivem no erro e na mentira, achando que são intocáveis e que nunca serão pegas ou que nunca vão pagar o preço pelas atitudes que cometem no escuro. Como ela mesma disse antes de nós desligarmos a nossa ligação, Anne, avisa para quem acha que o segredo vai durar para sempre. A conta ela sempre chega. A gente paga pelos nossos erros e paga bem alto, tá? Então foi isso, gente. Ai, ai. Por isso que eu falei para você, gente, a minha cabeça não tá legal. Precisei de um tempo, me abdiquei de muitas coisas para me acolher no coração da minha família, ficar mais próximo do meu marido, ter o apoio dele, ter o apoio da minha mãe, ter o apoio da minha filha, estar junto deles, porque estar à frente do fim de casamento não é algo fácil. Vocês acham que é somente chegar aqui, receber o relato e compartilhar com vocês e mandar para análise, voltar e compartilhar aqui? Não é nada disso. Tem todo um envolvimento que eu tenho com as depoentes, eu converso, algumas todos os dias eu mando mensagem para elas, muitas que ainda não enviaram relatos, mas eu estou em conversa, elas me colocam algumas coisas que elas estão vivendo, e eu sou uma pessoa, gente, que depois de tudo que eu passei na minha vida, de todo o sofrimento que eu já passei, muitos deles foi o que eu mesmo procurei e outros em que eu fui predada. Com tudo isso, com todas as dores que eu já passei ao longo de quase 40 anos de vida, eu tento ser para as pessoas o que eu queria que as pessoas fossem comigo nas épocas que eu tanto sofri. Eu tento ser a pessoa que acolhe, a pessoa que ouve, a pessoa que não julga, a pessoa que está só ali, ó. Pode chorar aqui, eu estou com você, o que está acontecendo, o que eu posso fazer por você? Eu sou essa pessoa para quem me procura, tá? E nenhuma dor, todas as dores de todas as depoentes que já passaram por aqui, eu faço questão de me colocar na pele de cada uma. Eu sofro, gente, quando eu vejo os julgamentos, eu sofro quando eu vejo os xingamentos de vocês nos comentários, eu sofro como se fosse elas ouvindo, tá? E quando elas me procuram no privado, lá no WhatsApp, falando e até mesmo, poxa vida, alguns entenderam, mas outros não. Eu sofro junto com ela, gente. Eu fico pesarosa. E isso tudo é porque eu me coloquei, eu aceitei estar nesse lugar. Porque eu queria que fossem assim comigo. Tá? E eu não tive. Eu não tive esse apoio. Né? A minha mãe, ela até hoje, ela vem descobrindo tudo o que aconteceu comigo através de relatos aqui do canal. Através do que eu compartilho com vocês. E assim, eu vejo que ela ficou muito entristecida. Então, assim, eu sei da história da minha mãe, eu sei de tudo que ela passou. Eu acho que eu sou, dos filhos da minha mãe, eu sou a única que sabe de tudo que aconteceu. De tudo mesmo, gente. E assim, eu tento até mesmo ser para ela o que eu queria que fosse comigo. Então, assim, e o apoio que eu tenho dela hoje, eu sei que eu poderia ter tido antes, mas eu mesma me limitei a ter. Tá? E eu não quero limitar isso para nenhuma das depoentes, até mesmo para ela aqui, sabe? Eu sei que de alguma forma ela está sofrendo, eu sinto o sofrimento nas palavras dela, mas eu tive que ser muito crua com tudo que aconteceu. Ela foi muito cruel. E eu até joguei a pergunta, né, que eu fiz ainda há pouco. Será que você só se arrependeu porque vocês foram descobertos? Ou não? Será que isso um dia viria? Ela não sabia me responder. Então, assim, eu trouxe o relato dela para que, se você está cometendo o mesmo erro, você não continue. Não continue cavando a tua própria cova. Seja honesto com as pessoas que estão ao teu redor. Você acha justo o que você está fazendo? Não é. Você acha que você vai colher bons frutos do que você está fazendo agora? Não vai, tá? Então, assim, gente, eu espero que o relato, por mais que ele tenha sido muito pesado, ele tenha sido agregável, né? Que você... Eu não estou pedindo acolhimento para a vítima, nada disso. Eu só espero que você fique atento, tá?
Lembrando mais uma vez aqui, em nenhum momento eu tô passando a mão na cabeça da depoente e nada disso. Tá? Lembrando, gente, mais uma vez eu vou repetir. Ouvir não significa concordar. Vai completamente contra os meus princípios. Mas eu preciso, não estou aqui para ser juíza de ninguém. Estou aqui para ser uma porta-voz do que aconteceu na vida das pessoas e transformar isso aqui em alertas, sabe? Em análises, para que você fique com os olhos aqui, ó, cada vez mais abertos e a mente também cada vez mais ligada, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Se você tem um relato para compartilhar, saiba que eu estou à tua disposição. Não estou aqui para fazer julgamentos. Muitas vezes eu vou ser, sim, bem direta com você. Farei perguntas que muitas vezes vai te machucar, mas é porque eu quero saber até aonde aconteceu. Por que que aconteceu? Para que eu traga aqui para as pessoas, para que elas fiquem cientes. Sabe que o canal, ele é um canal de acolhimentos, mas também um canal que vai alertar. Esse é o propósito, tá bom? Então, muito obrigada a ela pela coragem de ter compartilhado. Eu espero que sim, o relato dela ajude muitas pessoas. E vamos ficar em alerta, gente. Blindem o relacionamento de vocês. Tenham um diálogo com os parceiros de vocês, tá? E vamos tomar, mais uma vez, cuidado para as pessoas que vocês colocam dentro do dossiê familiar. Não confie cegamente em ninguém. Em ninguém, gente, tá bom? Então, um abraço para ela. Eu espero que... né, ela... não sei, gente. Espero que o que ela tiver que pagar, ela pague. Mas que, se ela tiver um arrependimento real, que ela seja feliz, né? Seja feliz. E para você que me ouviu, muito obrigado. Se você me ouviu até aqui, não se inscreveu no Fim de Casamento, agora você já sabe como é o meu trabalho, o que é feito aqui, como é que eu levo, né? Tenho levado aqui o canal e como é o meu posicionamento como relatora e como a criadora deste canal, tá? Então, te peço a tua inscrição, deixa o like nesse vídeo, coloca aí nos comentários a tua opinião sobre o que você ouviu, o que você entendeu, o que você sentiu. Para as minhas amigas que estão aqui comigo há tanto tempo, um grande abraço a todas as minhas girassóis. Eu queria muito poder falar o nome de todas aqui, mas são tantas que eu não queria ser injusta com nenhuma, mas por isso que eu coloquei, né? Quem se identifica girassol, coloca aí nos comentários. Eu sou uma girassol da Ania para que eu conheça você, tá? Então, muito obrigada a todas vocês, meninas, por não soltar a minha mão, por entenderem que o meu trabalho é muito difícil e complicado, mas que ele é extremamente necessário. Vocês têm transformado a minha vida, vocês têm mudado a minha cabeça, os relatos, eles têm me tornado uma pessoa cada vez melhor. Às vezes eu fico muito impactada, às vezes eu fico muito entristecida, mas faz parte, né? Faz parte do que eu escolhi fazer para que outras pessoas, elas consigam enxergar que existe luz no fim do túnel e que existe sim pessoas, amigas aqui que estão dispostas a estender a mão, tá bom? Então é isso, se você tem um relato para compartilhar, só me procurar no WhatsApp, eu estarei à tua disposição para trazer a tua história, conversar também com você sobre o que aconteceu. E lembre-se, você tem aqui uma amiga. E outra coisa, a tua história, ela tem um grande poder de ajudar alguém, de libertar uma pessoa que está presa, e de até mesmo fazer essa pessoa enxergar a luz lá no fim do túnel, tá bom? A luz lá no fim do túnel. A tua história, ela tem um poder de fazer isso com muitas pessoas. Então, um grande abraço a todas vocês, a nossa depoente de hoje. E é isso, fiquem bem. Espero que vocês tenham um bom restante de semana, tá bom? Um grande abraço, bye bye.